Fala minha beleza, Henrique B5 na área, mais um vídeo. E cá estou eu aqui com o meu New Nintendo 3DS XL. Um ano depois de ter gravado um vídeo falando sobre a minha compra, né, dele e tal, os motivos que me fizeram ter feito aquela aquisição. E dessa vez com experiência de uso, né, depois de ter jogado bastante com ele, usado bastante ele em diversas situações, não só em casa, como também em rodoviárias, aeroportos, né, fila de hospital e tal. Esse é um vídeo que eu queria ter feito ano passado mesmo, só que ano passado eu fiquei cerca de 6 meses sem jogar nada, não só no 3DS, mas nos outros consoles, por motivos pessoais. Esse ano 2026 eu voltei e aí eu consegui aproveitar melhor meu New Nintendo 3DS XL. E agora eu vou fazer uma pequena análise aqui sobre se valeu ou não a pena tê-lo comprado e se ainda vale a pena comprá-lo, beleza? Então vamos à análise. Galera, primeiramente, esse aqui é o New Nintendo 3DS XL. Esse é o modelo mais caro e mais potente da linha 3DS, tá? De cara eu já vou dizer o seguinte: esse console aqui eu paguei R$1.050 nele em 2025, tá? Mas hoje em dia é muito difícil você encontrar esse modelo aqui por menos de R$2.000. É um console que está valorizando muito, tá? A galera tá comprando alucinadamente. O motivo desse hype todo eu não sei o porquê, tá? Ele é um console assim com muitos benefícios, mas eu acho que não se justifica o valor que a galera tá disposta a pagar por ele, né? Eu acho que se fosse para comprar hoje, eu não compraria ele por R$2.000, tá? Talvez eu me contentasse com o 3DS Old, que é o primeiro modelo, né? E o primeiro modelo ele não vem com esses botões aqui traseiros, não vem com esse mamilo aqui, ó, que é tipo um segundo analógico, mas ele não funciona como analógico, ele é um botão de pressão, para você apertar e aí você pode simular um analógico, mas é uma simulação bem porcaria, viu? Mais tarde eu vou falar sobre ele, tá? Eu me contentaria com o 3DS Old, que está na faixa aí dos R$800 a R$1.000, né? E ainda assim eu acho caro pagar R$1.000 num 3DS Old, né? Então de cara aí já tem a questão do preço. Se fosse para comprar hoje eu não compraria, tá? Em razão do valor, tá? Mas sim, se você der a sorte de encontrar pelo valor que eu paguei, R$1.050, aí sim, eu acho que é uma baita aquisição, tá? É um console que tem uma biblioteca enorme, porque ele vai rodar nativamente não só os jogos de 3DS, né, mas como também os jogos de DS e os jogos de Game Boy Advance, tá? E também os jogos de Game Boy Color nativamente. Então você vai ter uma biblioteca de mais de 5.000 jogos, certo? Então são jogos para você jogar uma vida toda, para você fazer dele o seu console principal, a sua plataforma de jogos principal, e você não precisar mais olhar mais nenhum outro console, porque sim, tem uma biblioteca assim absurda, né? Claro que muitos desses jogos aí tem a questão de estilo também, né? São todos os consoles da Nintendo são consoles com uma pool de jogos mais família, saca? Jogos mais, eu não vou dizer simples, mas jogos que não são tão profundos assim no quesito enredo, por exemplo. Jogos com uma certa limitação de maturidade, por exemplo, né? Então você precisa gostar desse tipo de jogo para fazer valer a pena a aquisição desse console aqui, tá? Isso já aproveitando que eu falei de jogos, vou falar aqui sobre os jogos que eu zerei ao longo desse tempo. Um dos primeiros jogos que eu zerei foi o Pokémon Fire Red, que é um jogo de GBA, Game Boy Advance, tá? Jogão. Pokémon é um jogo para todas as idades, né? Mas que tem um apelo maior pra galera mais nova, né? Então se você já é um cara de mais idade assim, você nunca jogou o Pokémon, dificilmente você vai gostar, né?
Mas para quem já teve contato com a franquia nas antigas, não tem como não gostar de Pokémon Fire Red. Outro jogo que eu joguei foi o Castlevania 3 do Nintendinho. Cara, esse é um jogo que eu joguei bastante, mas eu acabei dropando dele. Eu achei muito difícil passar dele, tá? Outro jogo aqui é o The Legend of Zelda. Esse aqui eu só baixei, não cheguei a jogar muito. Falta de tempo mesmo, de opção. Mas algum dia talvez eu volto pra ele. E o jogo que eu tô jogando no momento aqui é o Pokémon Soul Silver. Esse Pokémon aqui é o de DS, tá? Só que ele é muito caro no DS. Então pra mim não compensou comprar ele, beleza? Tá na faixa aí dos 600 a R$1.000. Pra mim não compensa pagar um valor desse tão alto nesse jogo que, apesar de eu gostar da franquia Pokémon, não sou um super fã, saca? Então não valeria a pena pra mim, então tô me contentando em jogar ele aqui só na versão digital, né? Só na versão digital, beleza? Outros jogos que eu zerei foi o Metal Gear Solid 3D, Snake Eater original. Esse aqui é um dos melhores jogos dos anos 2000, beleza, galera? Eu conheci ele no PS2, não zerei na época, mas pude jogar essa versão remasterizada aqui pro 3DS. E o efeito 3D do 3DS nas cutscenes do jogo, meu amigo, é realmente absurda, tá? Melhora em muito a imersão esse efeito 3D nas cinemáticas, né? Durante a gameplay não, durante a gameplay eu deixo desligado porque ele meio que buga, né, a visão da pessoa. Mas assim, é um jogão, tá? Uma obra-prima de Hideo Kojima, beleza? E um jogo mais adulto, né? Um jogo mais adulto, um dos poucos jogos adultos aí, ó, com uma série de restrições, ó. Beleza? Jogão que vale muito a pena jogar no 3DS. Outro jogão aqui que eu zerei foi o Kid Icarus Uprising. Cara, esse aqui é um jogo mais família, mas ele é extremamente complexo, tá? Não é fácil de se jogar esse jogo. Ele tem uma pool gigantesca de armas, uma dinâmica de gameplay muito alta, beleza? E ele exige tanto do jogador que junto com ele veio essa box aqui, ó. E dentro dela tem tipo um standzinho. Tem tipo um stand para você colocar o seu 3DS em cima. E aí você, com o 3DS fixo na mesa, com a outra mão você vai usando a caneta, né? E aí você vai jogando, beleza? É um jogo extremamente complexo. E apesar dele ser um jogo mais, como é que eu posso dizer, uma temática mais voltada para o público jovem, mas ele não é nada simples, ele vai exigir bastante do jogador. Outro jogo foi o New Super Mario Bros 2. Esse jogo que eu comprei junto com o console. Cara, você tem um console da Nintendo, você tem que obrigatoriamente ter um Super Mario, né, velho? Não tem como. Assim, é um jogo que agrada gregos e troianos. Uma plataforma incrível. É uma das melhores franquias aí da história dos videogames, né? É muito divertido de se jogar. Não enjoa. Tem um fator replay muito grande. Esse aqui em específico tem um vício aqui por coletar moedas. Mas assim, muito divertido de se ter, jogar. É aquele jogo que você vai querer jogar qualquer hora, né? Porque é muito bom. Outro jogo aqui que eu comprei foi o Mario Kart 7. Esse jogo aqui chegou pra mim semana passada. Joguei pouco ele, mas é bem divertido. Eu já tinha jogado o Mario Kart 64. E ele tem um forte muito grande para multiplayer. Se você tiver colegas que tem também um 3DS, você jogar modo versus é bem bacana. Jogar 4 pessoas deve ser uma parada bem insana, que é bem divertido esse jogo aqui. São partidas curtas, partida de 3 minutos. Single player dele também é legal, mas
eu acho que ele vai brilhar mais no multiplayer, beleza? Eu com uma quantidade grande aqui de material, né? E é isso. Outro jogo que eu comprei junto com o console foi o Lego Batman 2 DC Super Heroes. É um jogo de ação da Lego, mas com um forte apelo pro puzzle, né? E é um jogo que também tem um multiplayer, um modo cooperação forte. E eu zerei ele. O single player eu acho que já é meio enjoativo. Honestamente, eu acho que só vale a pena se você tiver uma pessoa para jogar junto com você. Caso contrário, eu não sei se vale tanto a pena assim. Mas é um jogo interessante, zerado. E o último aqui foi o Scribblenauts Unlimited. É um jogo de puzzle, cara. Que eu peguei uma recomendação numa lista do canal RetroQuest do Souji. O Souji passou esse jogo como recomendação de melhores jogos do 3DS. E é um jogo de puzzle que ele te permite resolver puzzles através da escrita. Você escreve lá um nome de um objeto que você imagina que possa te ajudar em uma determinada situação, e esse objeto é desenhado no jogo, tá ligado? Ou você pode atribuir um adjetivo a uma pessoa, a um objeto, e aí você muda lá a dinâmica do jogo. É bem interessante, é um jogo que te força a pensar. Dá pra você jogar com a pessoa do seu lado, tá? Vocês dois compartilham a tela e ficam dando ideias para resolver os problemas. É bem interessante, beleza? E é isso. Então, Customize a Física são esses jogos, e tem esse aqui também que eu já esquecendo, que é o Grand Theft Auto Chinatown Lodge. É um jogo de DS. Jogos de DS rodam nativamente no 3DS sem nenhum problema, beleza? A única desvantagem é que você não vai poder usar alguns recursos do 3DS, como o sistema de notas, tirar screenshots, mas fora isso, né? Roda nativamente. Esse jogo aqui vem com manual, vem com mapa também, beleza? Esse aqui eu não zerei no 3DS, eu comprei mais para colecionar mesmo, porque eu coleciono os jogos da franquia Grand Theft Auto. Mas eu zerei a versão do PSP dele e é um jogo incrível. Mas eu prefiro a versão do PSP do que a de 3DS, né? Mas assim, é um grande jogo para se ter também no 3DS. Ou no DS também, beleza? Então no quesito jogos foi isso. O 3DS ele tem um contador de horas que te permite saber quantas horas você investiu em determinado jogo. Pasta virtual. E aqui tem a lista de aplicativos que você tem, ó. Você consegue detalhar, né? Tem um ranking aqui de jogos mais jogados, que eu mais joguei aqui foi o Firehead, depois o Metal Gear Solid 3D, Pokémon Soul Silver, né? E por aí vai. Eu não joguei tantos jogos assim no 3DS, porque como eu disse, eu fiquei um tempo sem jogar, né? E eu também tenho outros consoles, eu tenho um PSP, eu tenho um PlayStation 2, eu tenho 2 computadores, um para jogos antigos, outro para jogos modernos, então eu tenho muitas plataformas, né? E acaba que meus jogos vão se diluindo através dessas várias plataformas, né? Mas deu pra ter adquirir uma boa experiência para estar dizendo realmente se valeu ou não a pena ter comprado o 3DS. E para mim valeu a pena, principalmente pelo valor que eu paguei, né? Se fosse hoje em dia eu não pagaria, mas como eu dei a sorte de encontrar por um bom valor, para mim valeu a pena. O 3DS tem esse sistema aqui de notas, ó. Você pode pausar qualquer jogo seu de 3DS e escrever uma nota sobre ele. Você pode escrever qualquer coisa aqui, um bizu sobre o chefe, um item que você esqueceu, tá ligado? E deixar salvo aqui. E aí você não precisa zerar o jogo escrevendo no papel. Isso aqui deve ser outro para jogar RPGs, né? Eu ainda não joguei nenhum RPG. Ah não, joguei, claro. Joguei os Pokémon. Só que como esse Pokémon aqui de GBA e como esse Pokémon aqui de DS, eu não consigo usar esse aplicativo de notas, né?
Mas quando eu for jogar um Pokémon nativo do 3DS, aí sim eu vou poder usar o sistema de notas, beleza? Recursos extras do console. Dá para você tirar fotos, tanto frontal como traseira. Uma resolução bem mais ou menos, mas dá para você tirar fotos estilizadas, né? Dá para você brincar de fotógrafo e, sei lá, tirar fotos entre aspas retrô. Você consegue tirar fotos em 3D, porque são duas câmeras, então ela consegue fazer o efeito 3D e você também consegue visualizar em 3D aqui, né? No meu console, eu acho que esse botão dele aqui tá com defeito. Pelo menos para pressionar para baixo ele não tá tão bem assim como do lado para cima. Por isso eu adquiri esses adaptadores aqui de silicone que se encaixam perfeitamente ali no lugar desse aqui, e a promessa é de que eles facilitem o uso desse botão aqui que se chama C-Stick. Só que para poder fazer essa instalação eu teria que abrir o 3DS por trás aqui, e acontece que o antigo dono fechou os parafusos na máquina, então todos eles estão quase todos eles estão espanados. Então eu estou impossibilitado de abrir o meu 3DS para fazer essa manutenção. A única alternativa que me restou foi quebrar os parafusos com uma micro retifica, ferramenta essa que eu não tenho ainda, mas quando eu conseguir a micro retifica e conseguir quebrar os parafusos, eu vou fazer essa modificação aqui no meu 3DS, que é trocar essa borracha aqui para ver se melhora a usabilidade desse botão e para confirmar se ele está quebrado ou não, porque se ele estiver quebrado eu já troco a peça aqui atrás dele, beleza? Que não é cara não, é R$60 para trocar essa peça aqui. É um console também para manutenção, não achei tão caro assim. Peças de reposição, tanto os botões como esse analógico aqui não são caros. São duas telas, né? Então você tem que é recomendado você usar películas, tá? Na frente dessa tela aqui tem um vidro, então aqui essa borda preta aqui é de um vidro. Se você arranhar um vidro é só você trocar e botar outro, que vai tá filé, porque a tela mesmo vai estar protegida. Essa tela aqui tem tipo um plásticozinho, porque você vai arranhando, né, com a caneta, então é resistente, né? Para você ouvir o áudio tem essa barra aqui, embora eu prefira usar fones de ouvido. Se eu for jogar um jogo mais imersivo, vamos dizer assim, como Metal Gear Solid 3D, eu uso fones de ouvido de alta qualidade, né? Eu tenho um headset aqui da Fantech que eu uso com esse conector P3, fica bem bacana de se ouvir. Agora, se eu estiver na rua, eu uso fones de ouvido mais simples, como esse aqui, que são mais portáteis, né? Se eu for viajar, eu levo o meu 3DS nessa hard case aqui, uma hard case bacana que te permite também armazenar cartuchos, fones de ouvido. Ele vem tipo com uma camisinha aqui para proteger o 3DS, beleza? Se eu tiver só em casa, eu deixo o 3DS nessa camisinha aqui, ó. É uma camisinha com um acolchoamento bacana, né? Eu uso aqui uma cordinha para prender no pulso, né? De proteção, de segurança. E é isso aí, velho. Eu acho que o 3DS é um baita console, né? Com muitos recursos de hardware e tal. Uma biblioteca gigante de jogos, embora muitos deles sejam apenas de um estilo específico. E aí é como eu te disse, se você gosta desse estilo de jogos mais família, né, e tal, aí sim, aí vale a pena realmente ter um 3DS. Caso contrário, aí eu já não sei, já acabaria uma reflexão por sua parte sua, né? Questão de valores, como eu disse,
R$ 2.000 é um absurdo, não pagaria, não pagaria. R$ 1.000 assim no máximo, né? Ou pelo menos a versão Old aí pra economizar, beleza? E é isso aí, velho. Eu acho que eu disse tudo que tinha pra dizer sobre esse console. Vejam também o vídeo que eu fiz ao comprar ele, porque aí eu acho que já falei outras coisas, né? O colecionável de mídia física dele é bem da hora, porque ocupa pouco espaço na estante, né? Os cartuchos são resistentes, então vai demorar muito aqui para estragar, tá? São jogos baratos, pelo menos comparados com outros consoles como PlayStation 2, Dreamcast, Xbox. São jogos assim mais baratos. Esse aqui mesmo eu paguei 150. Esse aqui foi R$ 30. Esse aqui foi, eu acho que foi R$ 30 também, ou 40, não lembro. Esse aqui foi 80. Esse aqui foi 25. Mas também tem jogos mais caros, como esse aqui, ó, que veio com a box. Esse aqui eu paguei, acho que foi 200. Se eu não tiver enganado, foi 200. Esse aqui foi 250, eu acho, ou 200. Então tem jogos caros, tem jogos baratos, mas são fáceis de encontrar e são com certeza muito mais baratos que os jogos de PlayStation 2, que a galera aí, qualquer jogo de PlayStation 2 a galera tá querendo cobrar R$ 200, isso eu acho absurdo. Mas enfim, é isso aí. Desbloqueio também fácil dele, tá? Não precisa levar em nenhuma assistência técnica, você em casa aí consegue desbloquear tranquilamente, né? A bateria dele dura em torno de 3 horas. Eu tô querendo trocar a bateria do meu, mas tá difícil encontrar. Né? É isso aí, meu. Tô ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.